Paz a todos, quem vos cumprimenta, o seu amigo em Cristo, Pastor Wagner, seja bem-vindo aqui no canal A Voz que Clama no Deserto. E amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra poderosa da Palavra de Deus, aqui, mais precisamente aqui no livro de Provérbios, na altura do capítulo 22. E esta palavra, amados irmãos, é falando a respeito de reputação. O que vem a ser, amados, reputação? O que é reputação? Reputação, amados, é uma pessoa que zela do seu nome, uma pessoa que tem bom nome. Isso é reputação. Melhor dizendo, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que zela do seu bom nome, da sua vida pessoal, é uma pessoa que não tem do que reclamar dessa pessoa quanto à vida dela, quanto ao caráter dela. É uma pessoa que não dá brecha. Isso é uma boa reputação. E eu quero estar meditando, falando um pouquinho de reputação. Aqui no livro de Provérbios, amados irmãos, no capítulo 22, está dizendo assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as riquezas, e a graça é a melhor que a riqueza e o ouro. Quer dizer, o bom nome, a boa reputação é mais valioso do que a prata e o ouro. E, amados, quantos em nosso meio cristão, quando eu digo em nosso meio, eu estou falando assim, nosso meio aqui na igreja, quantos em nosso meio, quantos que se dizem cristão, mas não têm uma reputação lá fora, tanto dentro da igreja, quanto lá fora no mundo secular. E a reputação, ela é mais valiosa que o ouro e a prata, a qual essa palavra que nós acabamos de ler. Recentemente, nós vemos aí um grande astro do esporte, do futebol, ele sendo manchado a sua reputação, né? Uma pessoa aonde muitas e muitas crianças se espelham, é fã desta pessoa, e essa pessoa trouxe uma má reputação, a sua reputação foi manchada, mesmo que esse jogador, né, chamado Neymar, mesmo que ele não tenha culpa disso que aconteceu, mesmo que não seja comprovado tudo isso, mas querendo ou não querendo ali, a sua reputação foi manchada, né? Então, um grande astro do esporte, do futebol, tendo ali a sua reputação. E quando a pessoa mancha a sua reputação, amados, aquela manchinha, aquela sujeira, vai ficar para sempre ali, vai ficar uma marca na história desta tal pessoa. Sempre vai ter alguém que vai lembrar desse episódio, né? Foi uma armadilha que armaram para ele, para Neymar. Mas mesmo assim, amados, ele caiu porque ele é um ser humano, mas a sua reputação foi manchada. Mas, tirando esse caso à parte, amados, vamos agora adentrar no espiritual. Quantos em nosso meio, no meio do cristianismo, no meio da igreja, no meio da sua denominação, quantas pessoas em nosso meio não têm reputação? Não tem caráter. São pessoas que dentro da igreja, durante um culto, demonstra ser espiritual, bate palma, dá glória a Deus, dá aleluia, mas quando sai da igreja é uma pessoa irada, é uma pessoa espancadora, espanca a esposa, xinga o marido, espanca os filhos, passa cheque sem fundo, compra e não paga. Quantos em nosso meio são desta maneira? Deus, Ele tem buscado pessoas, homens e mulheres, missionários e missionárias, pastores e pastoras. Deus tem buscado
não só pessoas cheias do Espírito Santo, mas pessoas de boa reputação. Pessoas a qual tem caráter, pessoas que não têm carisma, mas têm caráter. Não adianta, amados, você ser uma pessoa carismática, uma pessoa que sabe agradar todo mundo com a sua oratória, uma pessoa que sabe agradar todo mundo com o seu sorriso contagiante, com a sua felicidade contagiante, mas uma pessoa que não tem caráter. Deus está procurando pessoas de caráter, homens e mulheres de Deus, que saiba ter boa reputação, pessoas que zelam do seu santo nome, pessoas que tenham caráter e não carisma. Amados, eu tenho observado muitos crentes em nosso meio. São crentes que falam línguas estranhas, são crentes que bate palma, pula, planta bananeira dentro da igreja, são pessoas que rodopeiam, são pessoas que têm profecias, né? Pessoas que têm dom de profecia, têm dom de revelação, mas não têm uma boa reputação diante da sociedade. Pessoa que não tem uma índole, um caráter diante da sociedade. Não adianta nada, amados. Não adianta a gente se mostrar cheio do Espírito Santo, mas dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, está falando palavrão, está com a boca suja, está louvando música do mundo, está agradando mais o diabo do que a Deus, compra e não paga, não honra os seus compromissos, está com o nome sujo no SPC. Amados, Deus está procurando pessoas cheias do Espírito Santo, mas pessoas de boa reputação, pessoas de caráter. E, infelizmente, amados, nós vemos até pastores, nós vemos obreiros, nós vemos lideranças eclesiásticas que às vezes é até carismático, até tem uma boa oratória, prega que é uma bênção, prega e o fogo cai, mas quando desce do altar, não tem caráter, não tem boa reputação. Pessoas a qual estão envergonhando o Evangelho. Deus quer pessoas de boa reputação. Se nós formos ver pela Bíblia, amados, todos os grandes profetas de Deus eram homens verdadeiramente de Deus, homens de caráter, homens de boa índole, homens de boa reputação. Vemos a vida aí de Elias, Eliseu, né? Se nós for ver a vida de Paulo, Moisés, esses profetas que foram homens verdadeiramente de Deus, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, homens de boa reputação, mulheres de Deus também, mulheres como Débora, Esther, Ana, pessoas de boa reputação. Então, Daniel, profeta Daniel e muitos outros, amados. Deus está contando com homens de boa reputação nessa terra, homens de caráter, homens que não tenham só um carisma, mas tenham caráter. Deus está buscando os tais nessa terra. E está tão difícil, amados irmãos, está tão difícil, amados internautas, achar homens e mulheres de Deus. Não adianta você ser profeta, não adianta você profetizar, não adianta você falar línguas estranhas, não adianta você passar revelação, não adianta você pregar e o fogo cair, se quando você desce do altar, a sua mensagem não condiz com o seu caráter. Então, amados, vamos buscar ser homens e mulheres de Deus, homens de boa reputação. Deus está contando com você nessa terra.
Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Amém?